Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. Depressão, estresse, síndrome do pânico, insônia, transtorno bipolar. O dia a dia da modernidade vem junto com muita cobrança e responsabilidades da nossa parte. Como isso tem afetado a saúde mental das pessoas? Em tempos de globalização, ninguém acha espaço na agenda para o lazer ou para cuidar do próprio corpo. No Horizonte Debate de hoje, vamos discutir sobre um assunto que quase sempre fica de lado, a nossa saúde mental. Será que as pessoas têm consciência da importância deste cuidado? Não saia daí, nosso programa está só começando. Participam conosco hoje o professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Frederico Garcia, a mestre em psicologia social pela UFMG, doutoranda da PUC Minas e psicóloga da TIP Clínica, Maria Clara Jost, e o coordenador do curso de Educação Física da FUMEC, Guilherme Lage. E claro, você também é nosso convidado a participar do debate de hoje. E hoje estamos falando sobre as doenças da modernidade. Mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para o telefone 3209-0115. Caros convidados, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso programa para falarmos das doenças dos tempos atuais. E eu faço uma primeira pergunta para todos. Quais são as maiores causas de doenças mentais ou transtornos nos tempos de hoje? Doutor Frederico. A resposta ela é complexa, né? Porque nos tempos de hoje é difícil da gente especificar o que está acontecendo. Na verdade, as doenças psiquiátricas têm uma causa que é biológica. Há uns anos atrás a gente separava o corpo da mente, mas essa separação, essa dicotomia não tem mais lugar, né? Então, assim, a causa das doenças orgânicas, das doenças psiquiátricas, perdão, ela é orgânica. Então, existem pequenas modificações que acontecem dentro do cérebro das pessoas que têm doenças psiquiátricas. Essas modificações levam a modificações do comportamento, do jeito de agir, de perceber o mundo, e isso desencadeia a depressão, os transtornos de ansiedade ou outros transtornos que são chamados de transtorno da modernidade, né? Ok, então seguramente não podemos dar uma resposta que seja simples ou até simplória. De fato, vivemos numa sociedade complexa. Sim. E as ciências vão se especificando também, né? Sim. E vão aprofundando muito cada área. Maria Clara, por favor, a mesma pergunta. Quais são as maiores causas? Doutor Frederico pontuou as causas orgânicas. Como ele falou aqui, né, cada vez mais a gente vai vendo um entrelaçamento muito grande entre as questões sociais, as questões que envolvem as pessoas do ponto de vista afetivo, emocional e o desencadeamento de questões psiquiátricas, por exemplo, outras questões orgânicas. Quer dizer, cada vez mais as doenças psicossomáticas têm aparecido, né? E cada vez mais os estudiosos estão fazendo uma relação muito grande entre essas duas realidades. Então, outro dia eu estava vendo até uma reportagem falando que nos estudos genéticos está cada vez se percebendo mais que às vezes existem, por exemplo, predisposições genéticas para determinadas doenças, como a depressão, mas que existem certos fatores ambientais e emocionais que podem desencadear uma doença que a princípio seria genética. Então, os fatores que estão ocorrendo atualmente na pós-modernidade, como o pessoal gosta de falar, eles têm sido estudados, têm sido apontados como fatores desencadeadores desse tipo de sofrimento. Mesmo que não sejam a causa, potencializam aquele fenômeno que está surgindo, né? Guilherme, por favor, qual que é a sua visão sobre essas causas das doenças mentais? Primeiramente, boa noite. Acho que a minha visão sobre esse tema corrobora o que foi falado pelo doutor Frederico e pela doutora Maria Clara. A gente vê uma interação, né? Se eu pegar como exemplo o transtorno afetivo bipolar, é uma doença que tem um alto grau de heredabilidade, ou seja, o componente genético ele está presente, ele é muito forte, mas cada vez mais a ciência tem mostrado uma interação. O ambiente também pode atuar como um fator protetor ou não, de acordo com determinadas predisposições. Então, o sujeito tem uma predisposição genética para desenvolver esse transtorno, mas ele se desenvolve, ele cresce num ambiente que é mais rico, né? Você tem um suporte parental, você tem
a questão da cuidado da saúde física, da estimulação cognitiva, que seja adequado, talvez essa situação proteja um pouco mais esse sujeito que tem essa susceptibilidade. Já no caso de alguém que tem essa predisposição, mas que cresce, se desenvolve num ambiente que é pobre, né, é hostil, é agressivo, esse obviamente teria um pouco mais, a probabilidade de desenvolver esse transtorno seria maior. Então, acho que essa interação ela é muito importante para a gente pensar. Correto. Nós vamos voltar a falar sobre a questão familiar e o entorno social da pessoa. Doutor Frederico, veja bem, nos tempos atuais, nós temos algumas características. Uma delas é a complexidade. Há determinados autores, por exemplo, que falam que nós vivemos a era do vazio. Há outros que falam, Zygmunt Bauman, por exemplo, vivemos uma modernidade líquida, tudo se desfaz com pouco tempo. Há outros que dizem que nós vivemos a era do homem light. O senhor acha que, nos tempos atuais, nós estamos mais sujeitos a desenvolver doenças mentais? O senhor não diria isso? Complicado, Bom, né? tem duas respostas. Uma seria a questão das evidências, né? Assim, nos últimos anos está se diagnosticando mais doença mental porque as pessoas estão tendo coragem de falar que estão sofrendo e que tem um problema, né? Isso é um ponto. Segundo, porque houve uma difusão dos critérios diagnósticos das doenças psiquiátricas. Então, não fica só restrito ao psiquiatra diagnosticar isso. Às vezes, o clínico geral ou o médico de família também está atuando nesse diagnóstico, né? Então, forçosamente, os números vão crescendo. Mas existem alguns teóricos que falam também que, bom, forçosamente nós temos relações sociais que são muito mais clivadas do que eram antes, nós temos interações humanas que são cada vez mais pobres via internet, e menos suporte social, e que isso predisporia a algumas doenças psiquiátricas, sabe? Correto. Mas, assim, ainda é difícil dizer que nós estamos numa epidemia que vai virar uma pandemia de doença psiquiátrica. Então, não há nenhum motivo para alarme das pessoas? Eu não acho que há motivo para alarme. Eu acho que há motivo para a gente ir desmistificando as doenças psiquiátricas, para os pacientes poderem ter acesso ao tratamento e melhorar. Tá. Maria Clara, você acha que o modo de o homem contemporâneo viver contribui para o surgimento dessas doenças mentais? Por exemplo, a correria do dia a dia, as mudanças muito rápidas, o nível de cobrança e de competição da sociedade? Como você estava dizendo de alguns autores, né? Nós temos muitos autores que falam que sim, né? Principalmente o Bauman, e principalmente, né, quando ele fala da modernidade líquida, ele fala também do amor fluido, né, das relações muito fluidas, muito instáveis, né? E o Giddens, baseado em Winnicott, ele vai falar da importância da experiência da confiança, desse estabelecimento dessa experiência da confiança desde o início da vida, para que as pessoas deem conta de enfrentar essa correria, essa exigência de performance, né? Que as pessoas, o lugar que elas vão ocupando na sociedade tem muito a ver com o sucesso ou o fracasso dela, e que a pessoa que não tem um suporte emocional, um suporte afetivo mais consistente, ela tende a sucumbir com mais facilidade, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, a gente pode pensar que é mais ou menos isso que o Frederico estava falando, né? Que a impressão que a gente tem é que estão aumentando mesmo os casos, principalmente algumas doenças que estão na moda, digamos assim. E tem o tal do Dr. Google, né? Então, qualquer coisa que acontece, a pessoa pesquisa no Google e ela tende a se encaixar, né? É impressionante como as doenças psiquiátricas, se você estuda um pouquinho de psiquiatria, você já acha que você tem um pouquinho daquilo, né? Então, tem toda uma mudança cultural, uma mudança até de maneira de perceber as doenças psiquiátricas, que eu acho que tem tido mais diagnóstico, inclusive nas crianças, né? A criança levada hoje em dia, ela já é hiperativa, né? Então, as coisas também têm esse viés. Tá bom. Guilherme, por favor, qual que é a relação que você estabelece entre saúde física e saúde mental? A gente tem entendido cada vez mais a interação que existe entre os diferentes domínios do comportamento humano, né? Então, o que a gente pode esperar, se há uma mudança, um desenvolvimento em algum aspecto físico, motor do sujeito, pode ser através, por exemplo, do exercício físico, né, do engajamento no treinamento. De alguma forma, o domínio cognitivo, o domínio social também vai ser impactado de forma positiva, né? Um exemplo, um modelo, acho que é interessante, é no caso dos idosos, porque à medida que o tempo avança, eles têm um declínio na cognição, na capacidade deles de processamento de informação, utilizar e aplicar o conhecimento, né?
E a notícia boa para isso é que o exercício físico ele tem um impacto no sentido de desacelerar, diminuir esse declínio, ou às vezes até fazer a manutenção do que já foi adquirido, né? Então, a atividade aeróbica como a caminhada, a hidroginástica, a natação, tem um papel importante na melhoria da condição cardiorrespiratória do idoso, e isso tem um reflexo também que leva a um maior aporte sanguíneo, maior aporte de oxigênio ao cérebro desse idoso. Isso melhora, por exemplo, a velocidade de processamento de informação dele. Doutor Guilherme, nós voltamos a esse tema aí no próximo bloco, porque tem que chamar intervalo. Okay. Antes do intervalo, queria lembrar a campanha Faço Parte. Ela tem por objetivo a manutenção dos veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, a revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade, mas, sobretudo, a construção do sonho do povo belo-horizontino, a Catedral Cristo Rei. Faça parte você também. Ser igreja, ser comunhão, é tomar parte. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais ou pelo telefone. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre o mundo moderno e a nossa saúde. Você tem consciência da importância deste cuidado? O que você faz para cuidar da sua saúde hoje? Participe conosco, mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Retomando o nosso debate, eu queria colocar uma questão para o Dr. Frederico. É fácil ou como se pode diagnosticar, por exemplo, uma doença mental, um transtorno mental? O espectro do transtorno mental é muito vasto, amplo. Né? Então vamos assim por parte. Em geral, se é possível, depois o senhor pode descer a pormenores em alguns dos mais comuns. Nas doenças mais comuns, que são os transtornos de ansiedade e a depressão, normalmente existe uma ruptura, um momento em que o indivíduo percebe que ele não mais está funcionando no normal dele e passa a funcionar de um jeito diferente, né? No caso da depressão, o que é mais marcante é a perda de energia, a falta de vontade. Mas o sintoma que eu digo, que eu acho assim, que é o chave disso, é a perda da capacidade de sentir prazer, é o que a gente chama de anedonia. O indivíduo não consegue ter mais gosto para fazer nada, vontade de fazer nada, e jogar o futebol dele, assistir os filhos, né, fazendo esporte, perde a iniciativa e a vontade de fazer aquilo, sabe? Uhum. Nos transtornos de ansiedade é uma sensação de inquietude o tempo inteiro, uma vontade de não conseguir dar conta de ficar quieto num lugar só. E isso é muito marcado em quem tem um transtorno de ansiedade. Ou o problema de ter que evitar certas situações, não querer fazer isso ou aquilo, não porque não tem vontade, mas porque sente ruim ou sente um mal-estar de fazer aquelas coisas, né? Existem doenças que são mais complexas, como o caso da esquizofrenia, em que a gente tem vozes, que a pessoa passa a escutar vozes, ter alucinações, mas não acho que não está entre o espectro das doenças mais frequentes. Eu acho que agora, em qualquer caso, é importante a pessoa procurar a ajuda de um profissional. Sim, sim. Né? A avaliação médica, ela é fundamental nesses casos. Porque a gente tem o que fazer, né? Então, existe tratamento para todas essas doenças. Esse tratamento, ele é benéfico, deve ser integrado com uma equipe que deve ter psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, como a gente chama de equipe multidisciplinar, porque normalmente uma doença psiquiátrica ela não faz mal só para o indivíduo, mas para todas as pessoas que estão em volta dele. Né? Maria Clara, é fácil para uma pessoa aceitar que ela é portadora deste ou daquele transtorno mental? Não é, né? Tem vários momentos. Um desses momentos é exatamente quando a pessoa percebe que ela perdeu um monte de capacidades que ela tinha antes, né? Tem quase que um luto, né? E tem essa retorno, eu não era assim, eu não era desse jeito, eu era uma outra pessoa. E um sofrimento que ela se sente completamente impotente para lidar com isso. A própria medicação, quando ela entra, ela ainda demora um certo tempo, né, para fazer efeito, que a pessoa... E é um sofrimento terrível, né, de aguentar para todo mundo, e fica todo mundo sem saber o que fazer, né, e é uma sensação de impotência para todos que estão envolvidos ali, né, e às vezes aquela desesperança, né, será que algum dia eu vou voltar a ser a pessoa que eu era? Porque
há uma sensação de ruptura muito grande. Tanto é que ela percebe que alguma coisa está muito estranha com ela, né? E tem pessoas que às vezes parece que tem uma coisa meio crônica, né? Eu sempre fui uma pessoa, pensando na depressão, sempre fui uma pessoa triste, sempre fui uma pessoa Então, assim, pode virar uma bola de neve, porque a autoestima da pessoa tende a cair, né, pelo que você está dizendo. E se ela não tiver ajuda, é muito complicado mesmo, né? Não, ela precisa ser ajudada, né? Não é uma doença que resolve sozinha, não. É uma doença séria, perigosa, né? Que envolve a família inteira. Dá esse círculo vicioso também no meio familiar, porque a pessoa se sente um peso, se sente incomodando todo mundo, atrapalhando todo mundo. E é inevitável que ela sinta isso, né? Então ela se sente, além de tudo, culpada daquele sofrimento que ela está causando. Às vezes vem com ideias também de morrer para deixar de ser um peso, ou de sumir, ou de se fechar, ou de se encolher, assim, cada vez mais para dentro de si mesma. Quer dizer, é uma coisa que precisa realmente de ajuda e dessa esperança, né? Essa esperança que é possível tratar, é possível vencer isso aí. Então vamos ouvir a ajuda que o Guilherme tem que dar. Né? Aí é boa Você também. falava da relação saúde física, saúde mental, né? Há um aforisma latino muito interessante, mens sana in corpore sano, né? Uma mente sadia num corpo sadio. O que significa vida saudável? Como levar uma vida saudável, Guilherme? É uma visão bem pessoal, mas eu acho que é a busca do equilíbrio, né? A gente faz um investimento alto aí de energia e de tempo para a carreira, para o nosso lado profissional, mas a gente tem que tentar também ter um tempo para a família, ter um tempo para o lazer, ter um tempo para o desenvolvimento pessoal, né? Dos temas são mais discutidos, a gente sabe, uma questão da dieta que é balanceada, o sujeito deve evitar a todo custo o fumo, beber moderadamente, né? Mas tem algumas questões que são menos discutidas, mas interessantes, que eu acho que refletem uma vida saudável. No aspecto cognitivo, por exemplo, o conceito de reserva cognitiva é algo bem interessante, que é a capacidade que o cérebro adquire de manter aquelas habilidades que ele aprendeu, que ele adquiriu, né, ao longo da vida, frente a quadros demenciais, ao início, o declínio dessas funções cognitivas. Então, um sujeito que tem uma vida mais saudável cognitivamente resistiria melhor, né, ou mais tempo do que um idoso com a baixa reserva cognitiva. Como é que a gente aumenta essa reserva cognitiva? Buscando tarefas, atividades diárias que tenham uma demanda para a nossa parte, para o nosso cérebro, para a nossa cognição, né? Então, nesse caso, aí nós podemos falar aprendizagem de uma nova língua, de um instrumento musical, o yoga, né? Um jogo como xadrez. Eu acho que são bons exemplos desse espectro, de toda essa possibilidade que a gente tem. Então, nós temos que focar na alimentação, no convívio social, nos aspectos de estimulação que a gente tem no aspecto cognitivo, e isso tudo junto, com certeza vai ter um efeito mais positivo para a gente. Agora, você está falando, e eu estou pensando aqui, há muitas pessoas que quando se aposentam, às vezes entram em depressão, né? Talvez justamente por isso que você está falando aí. Parece que, vamos dizer, minhas reservas cognitivas terminaram por aqui, minha carreira terminou, mas a vida não termina por aí, não é mesmo, Maria Clara? Qual que é o conselho que você dá para quem está se aposentando? Primeiro que isso, que tenha várias reservas cognitivas, né? Quer dizer, que a pessoa já comece a pensar e planejar essa vida nova, pensando nessa nova vida como uma nova possibilidade de fazer outras coisas que às vezes ficaram no meio do caminho, coisas que ela não chegou a concluir, que ela não teve tempo, né? Depois é uma coisa importante, que eu acho que o nosso tempo, agora voltando para a questão do nosso tempo, a gente associa muito o ser ao fazer e ao ter, né? Nós somos uma sociedade muito ativista, as pessoas estão sempre com muitas coisas para fazer. E associam esse fazer, essa performance, esse sucesso àquilo que elas são como pessoa. Então, quando diminui a atividade, ou quando perde a importância, o cargo que ocupava e tudo, parece que elas deixam de ser importantes, ou parece que elas deixam de ter valor. E, às vezes, é aquele momento ali mesmo que elas podem realizar muitas coisas, inclusive de realização pessoal, de família, de comunicação, de contato, né? Então, às vezes, as pessoas, quando vão aposentando e perdem, às vezes, algumas coisas que elas podiam fazer antes, mas adquirem outras. Por outro lado, né? a vida é um sistema de perdas. Você vai... É um sistema de perdas. Principalmente se ela não estiver fixada no que ela não pode mais e começar a se concentrar em tudo que ela pode agora, né? A coisa tem um outro enfoque. Vocês não tocaram no assunto. É uma opinião pessoal minha. Eu penso que, olha, na sociedade pós-moderna em que vivemos, consumista, o nosso desejo, ele é despertado a todo momento por um bombardeio de marketing, de publicidade, etc. E um bombardeio que nunca vai realizar o nosso desejo.
vamos dizer assim, nos desperta para consumir isso, consumir aquilo. Vivemos uma verdadeira ditadura do produto, né? E às vezes a imaginação, o simbólico da pessoa se alarga. E aí eu acho que há sim, nessa cultura contemporânea, um vazio, sabe? Que nos leva à depressão, insônia, não sei, problemas com ansiedade, etc. O senhor concorda, doutor Frederico? Eu concordo, eu acho que... Claro, não é matemático, né? Não é matemático, né? Assim, é claro que, mais ou menos o que a gente já falou, assim, é o somatório do ambiental com o biológico, com o que a gente vive, né? Realmente é uma situação difícil, né? Porque hoje o ser ficou complicado, né? Durante muito tempo o homem tinha dicotomias, né? Seja o céu e o inferno, Deus, o catolicismo, o protestantismo, o comunismo, o capitalismo, né? E hoje nós estamos vivendo uma falta de pessoas ou de entidades que a gente possa se identificar ou se opor, né? Porque eu acho que esse vazio aparece daí. Agora, se isso aí predispõe à doença psiquiátrica, eu não tenho certeza, né? Mas realmente cria uma sensação, um sentimento muito desagradável e que pode... A Nina Caldas, ela nos passou e-mail e pergunta: Professor Frederico, até que ponto os fatores genéticos influenciam na manifestação, surgimento das doenças psicossomáticas? Das doenças psicossomáticas? A genética ela é importante, né? Assim, quando a gente pega, por exemplo, algumas doenças como transtorno bipolar, a gente tem quase 30% das pessoas de uma família onde existe uma pessoa que tem transtorno bipolar que tem um risco aumentado de ter transtorno bipolar, né? Com relação às doenças psicossomáticas, forçosamente, se você tem mais ansiedade, mais depressão numa família, você tem um risco maior de desenvolvimento de sintomas psicossomáticos por consequência. Né? Então, a genética tem um papel importante aí também. Tá. Mas não é assim também matemático, não, né? Genética não é matemática, né? Genética é o ambiente, o genótipo mais o ambiente gerando o resultado, né? Então, depende também dessa interação do ambiente, né? Tá certo, mas eu insisti nisso aqui pelo seguinte, todo conhecimento humano, ele dura durante certo tempo histórico. Sim. É um paradigma que vai se estabelecendo através de vários fatores, né? Então, às vezes as pessoas querem uma resposta rápida e que funcione para sempre. A vida humana não é bem assim, né? Guilherme, ainda dá tempo? Veja bem, o que você diria para uma pessoa que diz assim, olha, eu sei que é importante fazer caminhada, eu sei que é importante cuidar da alimentação, mas eu não tenho tempo para cuidar do meu corpo. O que você diria? Acho importante só diferenciar atividade física de exercício físico. A atividade física é qualquer atividade que eleve nosso gasto energético acima dos valores de repouso, né? Então, fazer uma caminhada até a padaria, lavar o carro, tudo isso, varrer a casa, é chamado de atividade física. Já o exercício físico já é uma atividade física orientada, planejada, ela tem um objetivo bem claro que é a melhoria da aptidão física. Aí pode ser na parte cardiorrespiratória, na parte de flexibilidade e força. Se a pessoa não tem muito tempo para se engajar num programa de exercício físico, ou seja, ir à academia, contratar um bom personal trainer, né? Acho que a solução, pelo menos paliativa, seria aumentar a quantidade de atividade física dela. Então, tem aquelas dicas de abrir mão do carro para você poder buscar seu filho na escola a pé, né? Além da questão do próprio gasto energético, ainda tem uma interação que você consegue ao longo dessa trajetória, e com o carro seria impossível. Abrir mão do elevador pela escada. Então, seriam algumas possibilidades para quem está com problema de tempo, às vezes até um aspecto financeiro, né? Às vezes as pessoas dizem que tempo é uma questão de opção, de escolha, né? Ok, eu vou voltar com você no início do próximo bloco. Queria agradecer aqui a Nina Caldas pela participação através do e-mail e você também que está aí nos assistindo. Nós voltamos já após o intervalo. Aproveite para passar o e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Até daqui a pouco. Psicopatologias ou doenças mentais. Este é o tema do Horizonte Debate de hoje.
Participe conosco, faça sua pergunta ou comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelas redes sociais. Para você que está chegando agora, participam conosco hoje o psiquiatra da UFMG, Dr. Frederico, a psicóloga doutoranda pela PUC Minas, Maria Clara Jost, e o coordenador do curso de Educação Física da FUMEC, Guilherme. Caros convidados, retomando o nosso debate, eu estava sempre cortando o Guilherme na última pergunta, né? Então, prometo não fazer isso agora, Guilherme. Eu coloco uma pergunta inicial para o doutor Frederico. O que é síndrome do pânico? Há muita gente que às vezes confunde, né? As pessoas às vezes confundem ansiedade e medo com síndrome do pânico, né? Porque a ideia do pânico a gente associa direto à ideia do medo. Na verdade, a síndrome do pânico é uma doença que é marcada por crises de ansiedade muitíssimo intensas, em que a pessoa tem a sensação de que realmente vai morrer, que não vai dar conta, que não vai conseguir escapar de um lugar, e aquilo é marcado por alguns sintomas somáticos, a batedeira do coração, palidez, sensação de desfalecimento, e é extremamente desagradável. E aí, essas crises são associadas também ao medo de ter outras crises, e é um comportamento de evitar situações que a pessoa associa ao desencadeamento das crises, né? Então, isso eu caracterizo a síndrome do pânico, que não é tão frequente, mas que para as pessoas que sofrem dela, sofrem demais. Agora, como todo transtorno mental, a síndrome do pânico também envolve a família. Sim, porque a pessoa passa a evitar e as pessoas que estão perto dela ajudam no evitamento às vezes, né? Então, eu já tive pacientes em que a família acompanhava a paciente para todo lugar para ela não ter a crise, para ela se sentir segura em relação à crise, né? E nem isso evitava a crise às vezes. Então, forçosamente, todo o entorno do paciente e o meio ambiente é adaptado para evitar a crise. Isso aí, correto. Bom, a Júlia, através do e-mail, Júlia que trabalhou aqui conosco, Júlia, grande beijo. Volte para a TV Horizonte. Obrigado pela sua participação. Ela faz a seguinte pergunta. Hoje vemos uma mania de doenças psiquiátricas. As pessoas não ficam tristes, ficam deprimidas. Não têm alteração de humor, ficam bipolares. Isso pode ser prejudicial para quem realmente tem essas doenças? Elas deixam de ser tratadas como doentes e começam a ser tratadas como pessoas frescas, chantagistas, etc. Maria Clara, por favor. Eu acho que o doutor Frederico pode dizer isso melhor dentro do consultório, que é o que chega para ele, né, essas doenças. Mas eu posso falar do ponto de vista, assim, como psicóloga, né, trabalhando na clínica. Acho que sim, né? Eu acho que é uma coisa que pode... Primeiro porque às vezes a pessoa já chega dizendo do diagnóstico dela, né? Que ela tem isso, que ela tem aquilo, que ela viu, que já disseram para ela que é assim que é a doença, né? E já chega com um sofrimento muito grande, né? E já se encaixando dentro daquele perfil. Então, existe também um mecanismo que a gente sabe que existe, que é o mecanismo sugestivo, né? Quer dizer, ela espera estar com aquele determinado sintomas e ela cria uma expectativa de vivenciar aquele determinado sintoma, né? E às vezes já vem com um sofrimento que não leva ela a sério, né? Que ela está sofrendo de verdade, as pessoas acham que é bobagem. E existe um sofrimento, mesmo que não tenha uma doença diagnosticada, existe um sofrimento ali que está aparecendo. Pois né? então nesse sentido, o entorno da pessoa que está manifestando algum sintoma tem que colaborar. Eu acho que, vamos dizer assim, o preconceito ou palavras pesadas, frescura, isso é chantagem emocional, está querendo chamar a atenção, isso só piora o quadro, né? Mesmo porque querer chamar a atenção, ficar triste, escondido num quarto, é sinal de um sofrimento, não é fingimento, né? Então, às vezes as pessoas falam, está querendo chamar a atenção como se isso fosse um teatro, né? Mas é um teatro, mesmo que seja, que tem um sentido, né? Alguma coisa não está bem com essa pessoa. Bom, pelo menos tem um referencial ali de uma doença. Existe um sofrimento. O doutor Guilherme quer uma parte aí, por favor. Perdão, Frederico, porque eu ia fazer pergunta para o Guilherme. Pois é, mas eu acho que assim, essa questão de desmistificar também a doença psiquiátrica, que ela não é falta de vontade, não é frescura, não é insensatez, não é
fraqueza moral, eu acho que isso é importante, porque muitas pessoas, às vezes, levam muito tempo para ser diagnosticadas, às vezes fazem o diagnóstico tardio, depois de uma tentativa de suicídio, depois de atos muito graves, porque as pessoas não acreditam que a doença mental possa existir e que as pessoas possam estar sofrendo, né? Então, como o senhor falou, realmente o entorno precisa dar uma mão para a pessoa poder andar. Correto. Agora sim, Guilherme, por favor, quais os principais cuidados uma pessoa precisa ter antes de iniciar uma atividade física? Uma prática, né? Se ela não tem costume. Eu acho que o primeiro passo é realmente consultar o médico. Tem que passar por uma avaliação. No caso, por exemplo, se for, vou dar um caso mais específico, se for algum paciente que tem algum transtorno, existe esse tratamento medicamentoso, ele gera, né, alguns efeitos adversos, colaterais, que esse profissional que vai fazer essa avaliação no cliente dele, ele tem que ter um canal de diálogo aberto com o médico, para ele poder avaliar essas questões. Então, acho que o primeiro passo é a avaliação médica. E o segundo, uma avaliação física, que aí o próprio educador físico ele consegue ter parâmetros adequados para ele poder controlar isso e ver as melhoras que ocorrem do início para o fim desse treinamento. Agora, isso aí varia com a idade também? Por exemplo, a pessoa pode confiar apenas aquela avaliação que se faz numa academia? Isso tem um impacto, acho, relacionado ao nível de desenvolvimento. O nível de preocupação com essas questões, acho que à medida que a pessoa avança na idade, a análise e essa primeira avaliação tem que ser mais detalhada. Né? O adulto jovem, está no final da adolescência, de forma geral, essas medidas podem ser só assim, a parte cardiorrespiratória dele, se existe ou não alguma comorbidade, alguma coisa que poderia influenciar, ou até mesmo um padrão genético, alguém da família que traga, né, alguma doença que inspire algum cuidado. Mas eu acho que os mais velhos precisam, sim, de uma análise um pouco mais detalhada, né, do que os mais novos. Tá, correto. Tem que ter um cuidado especial, né? Especial. Tá certo. Maria Clara, por favor, me ajude aqui agora. Nós falávamos do entorno da pessoa que está demonstrando algum transtorno. Agora, como conscientizar a família e os amigos do doente mental? Como conscientizar? Não é algo fácil, não. Não Porque é. normalmente as pessoas dizem assim, mas quem convive com fulano sou eu sei como essa pessoa é capaz de agir. Pois é. Eu vou aproveitar e pegar esse seu gancho, porque era uma coisa que eu queria chamar a atenção. A minha impressão é que a doença psiquiátrica, não só a psiquiátrica, a doença física, ela vai dando sinais, sabe? Quando ela vira doença, quando ela apareceu, quando ela, sei lá, desabrochou, digamos assim. Mas o sinal de que alguma coisa não está bem com aquela pessoa, ele vai sendo dado, às vezes vai sendo dado há muito tempo. Ela vai sinalizando que ela não está bem, ela vai sinalizando sofrimento, ela vai dando comportamentos diferentes, ela vai dando pistas que estão dizendo assim, socorro, eu estou precisando de socorro, entendeu? E às vezes nem ela se dá conta. Então é uma questão da família, dos que estão do lado, que gostam dela. Em vez de ficarem chamando isso de que está chamando atenção, estão dizendo assim, se ela está chamando atenção, né? É porque está faltando atenção, né? Que essa atenção não está chegando de uma maneira sadia. Ela precisa de criar um tipo de sofrimento para que aquilo chegue até ela. Acho que quando chega na doença psiquiátrica é quando explodiu mesmo a coisa. Tá. Então existe uma possibilidade de a gente prevenir, né? Tá, o senhor quer falar? Os sinais precoces, às vezes, são importantes, né? Nós estamos, na pesquisa, existe muito trabalho que está tentando mostrar quais são as pequenas mudanças de comportamento que vão sugerir que vai aparecer uma doença psiquiátrica, né? E eu acho que isso é importante porque ajudaria muitas pessoas a não chegar até a doença, como a Maria Clara falou. Correto, é o Guilherme agora, que é uma parte também. Só complementar, acho que o aspecto motor também é muito interessante, porque eu vou assumir que todos os transtornos psiquiátricos, por exemplo, apresentam déficits motores, né? E pode ser um bom marcador também biológico. Então, o início de uma lentidão motora, uma apatia motora, perda de força, são características, essas são difíceis da pessoa tentar esconder, isso é muito visceral, aparece, né? E o aspecto motor é mais uma das informações que pode indicar algum início, uma mudança de algum quadro. Tá. Guilherme, vamos no embalo, você já está falando. Qual que é a relação que você estabelece, ou se é possível estabelecer essa relação? Falta de atividade física e a questão cultural. Você acha que se é uma questão cultural, ela pode ser combatida? Claro, hoje eu acho que há muitas academias, há
há muito mais do que 10, 15, 20 anos atrás, né? Como conscientizar para essa necessidade também? Eu concordo que tem um aspecto cultural muito forte, né? O debate, a discussão tem sido contínua, a própria mídia tem dado mais ênfase, né? Mas nós podemos investir em determinados aspectos. Por exemplo, a educação física escolar hoje, acho que ela não cumpre tão bem esse papel de criar esse hábito, essa conscientização das crianças e dos adolescentes, da importância desse cuidar físico, né? E acho políticas públicas, eu fico imaginando a cidade igual Belo Horizonte. Se nós fechássemos o centro para os carros e disponibilizássemos ali bicicletas para as pessoas se locomoverem, esse seria um salto interessante. Então, acho que nós temos criado uma consciência maior, mas podemos melhorar e, obviamente, temos que melhorar. Uhum. Né? Acho que o ambiente, quando ele proporciona, ele chama a gente para fazer a atividade, é lógico que a gente faz. É característica do ser humano, né? Ok, no terceiro bloco eu aprendi, vou conseguir chamar o intervalo sem cortar a sua fala. O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo, mas voltamos logo, logo. Ainda dá tempo, passa o e-mail para nós e não saia daí. Voltamos com o Horizonte Debate. Hoje conversando sobre as doenças da modernidade. Ainda dá tempo, passe um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Doutor Frederico, eu queria ouvir um pouquinho do senhor. Qual que é a relação que se pode estabelecer entre dependência química e transtornos mentais? As dependências químicas são classificadas dentro dos transtornos mentais, né? Mas o que acontece é assim, existem alguns pacientes que estão num sofrimento muito grande e que às vezes vão se tratar com o medicamento errado, né? Porque droga não é um medicamento. Então, pessoas que têm transtorno de ansiedade costumam beber mais, pessoas que estão deprimidas costumam usar algumas drogas estimulantes. Então, existe uma ligação muito próxima disso aí. E, às vezes, em alguns casos de dependência química, se a gente diagnostica a doença de base e trata ela, a pessoa consegue sair da dependência dela, sabe? Uhum. Então, assim, essa questão é bastante importante porque a gente tem como, em algumas dependências químicas, melhorar muito a vida da pessoa tratando a doença psiquiátrica de base. Uhum. Talvez esse seja um fato muito recorrente na sociedade hoje. Sim. Eu sou, por exemplo, amigo de Alcoólicos Anônimos, né? E aquilo que às vezes eu presencio nos grupos de autoajuda é algo, vamos dizer assim, que o entorno familiar não deu, é algo que a pessoa não teve como buscar de um profissional e ali um verdadeiro milagre acontece na vida das pessoas, com certeza, né? Tá certo. Bom, uma outra coisa que eu queria perguntar, vamos com a Maria Clara, é como tratar esses transtornos, né? Nós falamos de causas, de sintomas e agora como tratar? Falamos de ajuda do profissional, mas como? Por exemplo, depressão, síndrome do pânico, insônia, como tratar? Pois é, essas doenças, geralmente quando elas têm um quadro psiquiátrico, elas precisam de medicação, porque há uma alteração física mesmo, né? Elas precisam de ter uma medicação que ajude todo o organismo, inclusive o cérebro, a funcionar melhor, né? Agora, se não é tratado a base, né, a doença de origem, que tem uma base emocional forte em todas elas, acho que o Frederico concorda comigo, né? A coisa, se não for trabalhada, essa questão do entorno, da família, essas às vezes estão ligadas a sentimentos de não ser amados, não ser valorizados, não ser aceitos, sensação de exclusão, que é agravada com a doença, né? Então, isso são coisas que vêm, às vezes, da história de vida dessa pessoa. Essas questões precisam ser trabalhadas, senão corre o risco de cronificar e até da própria medicação não ter o efeito que pode ter. Quer dizer, tem que ser um trabalho realmente de equipe, tem que ser um trabalho que se faça junto. Agora, quando a pessoa, por exemplo, ela está numa crise depressiva, que ela não para de chorar, ela não consegue nem conversar com alguém, você precisa, às vezes, deixar a medicação fazer efeito até para você conseguir fazer um tratamento terapêutico, entrar com uma intervenção desse tipo. Você falando aí me vem à mente aqui. Como distinguir, por exemplo, um desânimo, tristeza de um quadro depressivo?
Existem características que aí o doutor aqui pode me dizer, né? Eu posso dizer assim que a gente percebe quando a pessoa está triste ou está desanimada, ela ainda dá conta de fazer as atividades, ela consegue conversar, estabelecer, mas quando ela entra num quadro depressivo, ela perde completamente o tônus, ela não tem ânimo para nada, ela realmente não dá conta de fazer as atividades diárias e às vezes ela simplesmente não para de chorar, né? Você não consegue estabelecer, você percebe, eu como não psiquiatra, percebo ela fica completamente impotente. Completamente impotente. Sim, doutor Frederico? Tristeza tem causa. Tá. A depressão? A depressão é uma tristeza que aparece, não tem causa, não melhora com a suposta a interrupção da suposta causa e perdura. Né? O desânimo também é marcado por uma apatia, uma falta de vontade, uma dificuldade de sentir prazer. O mundo perde a cor. O mundo perde a cor, Correto. Guilherme, por favor, você como educador físico, por que você decidiu estudar neurociências? Conte um pouquinho para nós. Minha grande paixão em termos de pesquisa é comportamento motor, né? Como a gente controla o movimento, como é que a gente aprende com a prática, né? Esse controle motor ele é alterado. Mas na educação física a gente entende comportamento motor mais por modelos da psicologia, modelos mais abstratos. A gente não aprofunda muito nas funções do cérebro. E acho que foi a neurociência que me chamou por isso, que eu sempre tive interesse em entender o movimento, mais uma perspectiva assim, de como é que o cérebro está controlando isso tudo. E questões de oportunidade. Tem um professor, que é o professor Leandro Malá Diniz, que é um neuropsicólogo, ele me trouxe para a neurociência, ele me fez apaixonar por isso. Então, foi uma busca, uma complementação do que eu já via na educação física com essa nova área. Acho que é um tipo de conhecimento que tem sido agregado à economia, à psicologia, por que não também à educação física. Correto. O Marcelo Rúdio, seu aluno da FUMEC, ele diz assim, prezado professor Guilherme, como o educador físico pode contribuir com as pessoas que desenvolvem as chamadas doenças da modernidade? Vou dar um exemplo que eu tenho feito no meu pós-doutorado com crianças com déficit de atenção e hiperatividade. Saiu um artigo esse ano, muito interessante, que um programa de exercício de 10 semanas para crianças de 7 a 12 anos, com média de 3 sessões por semana, eles obtiveram melhorias, alívio nos sintomas de desatenção, em sintomas depressivos, melhorou a qualidade da socialização dessas crianças. Então, esse é um aspecto interessante, né? O educador físico tem um ferramental muito interessante que é o movimento. E como há essa interação do físico com a parte cognitiva e social, acho que nossa contribuição vem por aí. Ok. Marcelo, obrigado pela participação e pelos seus comentários. Doutor Frederico, as doenças mentais, elas são tão perigosas, têm que receber o tratamento tão sério quanto, por exemplo, as doenças cardiovasculares? Eu acho que até mais, porque elas predispõem às doenças cardiovasculares, né? Existem alguns estudos que mostraram isso. Mas, assim, no caso de uma depressão, existe uma taxa de morte por suicídio que é muito importante, que não deve ser negligenciada em nenhum caso, né? Então, assim, o custo pessoal do sofrimento que a doença mental causa, o sofrimento ambiental com as pessoas que estão da família, as pessoas que estão em volta dela, é tão grande que a gente não pode negligenciar essas doenças de maneira alguma. E eu acho que o impacto social da doença mental é muito, muito importante. Ok, queria aqui agradecer também a participação do Clemente Neri, Mauro Catabriga, França Nunes, Rose e outros pelo Facebook. Muito obrigado. Queria ouvir agora um pouquinho da Maria Clara. Quais são as principais causas da insônia? A insônia, tem um filósofo contemporâneo, Emmanuel Levinas, ele vai dizer assim, a insônia é o momento em que um ser não cabe dentro de si mesmo. É uma consciência inconsciente. Ele está completamente impotente. Quais são as causas da insônia, Maria Clara? Olha, geralmente a insônia está associada a um quadro de ansiedade, né? Que ela pode estar ligada a algum fator específico que está acontecendo na vida da pessoa daquele momento, é uma reação, ela está preocupada, ela está aflita. No momento que a pessoa vai dormir, é a hora que ela para da correria, é o momento que ela, a princípio, deveria sossegar e relaxar, mas às vezes é o momento que ela começa a pensar também. E aí começa a aumentar a ansiedade e aí vai um círculo vicioso. Quanto mais ela quer dormir porque ela tem que dormir, mais ansiosa ela fica, mais difícil fica dela conciliar o sono, né? Então,
ela pode estar ligada a fatores ocasionais que estão acontecendo naquele momento, né? E às vezes são coisas que vão se cronificando, né? Mas geralmente está ligada a uma ansiedade, uma preocupação muito grande, que aparece na hora de dormir. Nesse caso, é importante atividade física, é importante alimentação, é importante a ajuda do médico, estudo ao mesmo tempo. No caso da insônia, se for uma insônia causada por uma doença psiquiátrica, vai ter que ter uma abordagem médica, né? Tem algumas insônias que a gente recomenda, inclusive, a atividade física, apesar de que a atividade física, para algumas pessoas, acaba sendo também desencadeador da insônia, né? Sim, Guilherme, por favor. Só uma ressalva que alguns estudos têm mostrado que para essas pessoas que já têm problema com insônia, se exercitar à noite, mais próximo do horário de dormir, talvez tenha um efeito até contrário, negativo, né? Mas, de forma geral, a atividade física, ela tem um efeito ansiolítico, né? Ela alivia um pouco esses sintomas. Libera o hormônio do prazer, né? Tá certo. Dá tempo ainda, doutor Frederico, rapidinho. Essas doenças mentais acontecem também em crianças, como e quando? Sim, acontecem. A maior parte dos diagnósticos psiquiátricos em adultos, eles também ocorrem em crianças. E existem muitos adultos que não são diagnosticados enquanto crianças e que evoluem com doenças psiquiátricas e que incorporam aquilo no funcionamento delas e que acabam achando que eles são daquele jeito e que eles não têm tratamento, o que eu acho muito triste, né? Então, esse diagnóstico precoce, eu acho que salvaria ou melhoraria a vida de muita gente. Maria Clara, dá tempo, como podemos minimizar, por exemplo, todos esses transtornos mentais no nosso dia a dia? Olha, a minha tônica volta sempre para um certo ponto, né? Eu não tenho certeza, o ser humano é um ser de relação, né? Ele vai construindo o seu estar no mundo, aquilo que ele pensa de si mesmo, do outro, como ele se posiciona no mundo, nas relações que ele vai estabelecendo. Então, eu acho que uma forma mesmo de você minimizar essas coisas é se a gente enfatizasse mais sobre as relações humanas, sobre as relações familiares e afetivas, porque é ali que a criança vai se construindo. É dali que você vai construindo uma pessoa que dá conta de enfrentar as dificuldades da vida, os desafios, as frustrações, com uma serenidade pela certeza que ela tem de ser uma pessoa importante no mundo, de ter um lugar, de ter valor, de amar, de ser amada. Então, a gente sabe que as pessoas que têm essa sustentação afetiva forte, elas enfrentam melhor as dificuldades da vida e têm menos probabilidade de ter um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, porque a ansiedade está muito ligada a uma necessidade de provar que eu tenho valor, né, de ser uma pessoa boa, uma pessoa merecedora de amor. Quando ela já tem essa garantia, ela não tem que provar, né? Ela tem uma certeza disso. Ok, doutor Frederico, Maria Clara, Guilherme, nosso muitíssimo obrigado. O programa chegou ao fim. Voltem outras vezes. Valeu a pena. Obrigado. Muito obrigado. Antes de me despedir de vocês, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte. Seja comunhão. Ajude a Arquidiocese de Belo Horizonte a construir a Casa do Povo de Deus, a Catedral Cristo Rei. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode continuar conosco pelo site da TV Horizonte. Lá você fica sabendo o tema da semana com antecedência e pode ver fotos dos bastidores. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Acompanhe também as notícias do Horizonte Debate pelo Facebook e pelo Twitter. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, rede de comunicação católica. Conto com você, fraterno abraço.